Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com uma inglesa que é considerada uma das 10 melhores executivas do Brasil. E sabe aonde ela mora? Aonde ela trabalha? Aqui no Ceará. Pois é, você vai conhecer a história de Anete de Castro. A partir de agora, aqui na TVC. Ela nasceu em Huddersfield, cidade localizada no norte da Inglaterra, a aproximadamente 300 quilômetros de Londres. É formada em línguas modernas pela Universidade Inglesa de Durham e tem mestrado em gestão de pessoas pela Escola Politécnica de Londres. Mas é a mais de 7.000 quilômetros de distância que Anete Therese Yvonne de Castro faz carreira. E faz bem. Não à toa é considerada uma das líderes de maior sucesso em atuação no Brasil. Tudo bem, Anete? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo ótimo, obrigado por ter me convidado. Prazer todo nosso. Por que o Brasil, Anete? Melhor dizendo, por que o Ceará? Como é que o Ceará entra na tua vida? As pessoas sempre perguntam e a resposta, na realidade, sempre é a mesma. Eu não escolhi o Ceará, mas conheci o meu marido, que é cearense, de Fortaleza, em Londres. E quando ele teve que voltar para o Brasil, na realidade eu nem questionei que eu viria juntos, né? Você lembra que, claro que você lembra, obviamente, em que ano você conheceu teu marido? Eu conheci o Marcos em 1980, que foi o ano que eu fui morar em Londres, terminei a faculdade, fui trabalhar na Shell. E conheci o Marcos logo em seguida, quando eu cheguei. Ele estava fazendo o curso de marketing dele. Então, passamos alguns anos juntos e decidimos mudar de vida. Entendi. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas aí, quando chegou o momento dele te perguntar, né, de vir morar no Ceará, você já tinha ouvido falar no Ceará naquela época ou não? A primeira vez quando ele me disse que ele era brasileiro, eu tive que buscar o lugar na minha cabeça, vou ser bem honesta. Nunca tinha ouvido falar do Ceará. Assim, eu pensei em café e carnaval, que eram os protótipos que todo mundo pensava naquela época. Né? Café e carnaval. Isso, pronto. E eu vim para cá uma vez antes de férias com ele, mas quando ele disse que na realidade ele tinha que voltar, o pai dele estava muito velho, tinha que ajudar com a empresa, honestamente, eu acho que não teve uma decisão a ser tomada. A gente veio porque tinha que vir. Foi difícil essa decisão? Honestamente, eu não acho que eu decidi. Eu segui um caminho. Uhum. E costumo dizer que a Shell, na realidade, era muito bom, muito cedo para mim. Era muito difícil entrar na Shell. Eu entrei no programa de trainee. Uhum. 4 dias de entrevista, aquele processo de um multinacional que na realidade é a base do meu conhecimento até hoje. Uhum. Mas uma vez dentro, a Shell era uma vida bastante tranquila no sentido que você tinha uma carreira toda programada. E talvez foi muito cedo para mim ser tão programado naquela época. Ou seja, ter deixado a Shell Internacional naquele momento, né? Eu nunca olhei para trás, então eu nunca me arrependi. Na entrevista de demissão, que são raras as entrevistas de saída na Shell, né? Uhum. O pessoal me questionou, mas o porquê? Na realidade, o porquê era porque não tinha Shell em Fortaleza, porque senão eu teria vindo, sem dúvida nenhuma. Transferida, né? Não, me ofereceram vir para São Paulo, mas naquela época São Paulo era muito, muito longe, né? Muito mais longe do que hoje, né? Uhum. E aí você não falava português quando chegou aqui, certo? Não falava português. Cheguei a morar na casa da minha sogra, né? Eu já morava 5 anos sozinha, né? Uhum. Em Londres, vida totalmente independente. Uma mudança radical. Vim para cá, não falava português, morava com a minha sogra, não sabia dirigir aqui. Totalmente diferente o trânsito. E eu não nego, eu passei os 2 anos chorando, sem dúvida nenhuma. Me questionando, você tinha feito a escolha tentando certa. Entender, etc, etc. Eu acho que eu nunca questionei se eu fiz a escolha certa. Uhum.
Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão, a gente jamais deveria questionar. Acho que a gente vai para frente. Mas foi muito difícil me adaptar. Aqui, mulher não trabalhava na época. Isso aí em 1983. As mulheres não trabalhavam, as mulheres ficavam numa roda num lado, os homens numa roda no outro lado. A minha sogra, coitada, não sabia quem eram os meus pais, que era o ponto de referência, né? Então, eu vi de uma família, a minha mãe era separada também, que naquela época era no aqui no Brasil, né? Coisa de outro mundo, isso. Né? Então, na realidade, eu me encontrei numa região muito diferente. Eu acho que o meu primeiro Natal foi o baque, né? Porque Natal é dia 24 à noite, né? Sim. Dia 25, a gente acordou e o Marcos disse, vamos para a praia? Aí, aquilo foi foi o fim para mim. Mas... completamente diferente do dia 25 na Inglaterra. Totalmente. Como é que é o dia 25? Que é dia de família, que todo mundo se reúne, tem o almoço, tem o discurso da rainha, tem os jogos depois do almoço. É um momento todo em família, que na realidade eu faço até hoje. Hoje aqui em casa, dia 25. Você faz né? questão de manter essa Sem tradição, dúvida. né? E aí as primeiras semanas, os primeiros meses, como é que era para se comunicar, já que você não falava nada de português? Bem, eu comecei a buscar alguma coisa para fazer, eu comecei a ir para as escolas de línguas naquela época, para ver se eu podia ensinar. Eu já era formado como professora de inglês. Eu fui para uma que disse que eu não falava a língua, né? Porque a língua deles era americana. Não era o inglês britânico. Exatamente, pois é. Mas eu acho que foi na segunda semana eu já comecei a ensinar inglês numa escola de línguas aqui. Eu também na cultura britânica? Eu não fui para a cultura britânica. Eu fiz na Casa de Cultura Russa. Eu ensinei russo também da com a Universidade Federal do Ceará. Exatamente, com a Dizissá naquela época. Grande professora Dizissá que está nos assistindo. Um grande abraço para ela. Eu me lembro trazendo todos os meus livros, os meus discos para usar. Ela tinha um programa de rádio, eu acho também. Sim. Aí eu comecei a entender como era andar por aqui, buscar alguns caminhos, até eu começar a trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo também, mesmo sem falar português. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas quando você chegou, poucas pessoas falavam inglês? Pouquíssimas. Eu me lembro no dia de almoço da família, que era dia de sábado, na casa da minha sogra, tinha pessoas na família que terminou o almoço e o pessoal dizia, na próxima semana você vai falar? Porque não tinha como me comunicar. Você não falava? Não falava. Porque as pessoas também, obviamente, não entendiam? Não entendia. Quando eu comecei a trabalhar, era engraçado também, porque o pessoal, muitos anos depois, dizia, Nete, quando tu atendia o telefone, a gente dizia, Deus me livre. Lá vai para a gente tentar fazer esse inglês e entender o que a gente está fazendo. Agora, curioso, Nete, que você se formou em Línguas Modernas em 1980 pela Universidade Inglesa de Durham. Por que esse curso? Por que Línguas Modernas? O que te fez escolher esse curso? Eu acho que a educação na Inglaterra, ela segue um caminho, né? Então, quando você tem 16 anos, você já escolhia, você já se especializava antes de ir para a faculdade, já você tinha 2 anos de especialização antes de ir para a faculdade. E a gente sempre era motivado a fazer aquilo que a gente gostava. Eu gostava de literatura, eu gostava de línguas, ponto. Então, a educação não era, na realidade, tão direcionada a uma profissão. Era direcionada a você se especializar naquilo que você se sentia bem. Ou seja, suas afinidades, suas habilidades. Total. Então, eu já comecei a aprender. Francês eu falo desde pequeno com a minha mãe. E eu já comecei a aprender russo com 13 anos na minha escola, que era a segunda língua. E pronto, era uma consequência natural eu ir para a faculdade. Eu adorava literatura, então o curso de línguas é muito embasado em literatura. Então pronto, eu ia fazer aquilo que eu gostava. Eu estou vendo aqui que tem até uma língua, a servo-croata. Você lembra muita coisa ainda dessa língua? Eu me lembro algumas coisinhas, até porque quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha um fornecedor nosso que era da Sérvia. Então eu falava muito com ele, falava com outras pessoas, né? Mas eu me lembro muito pouco da servo-croata, até porque é uma língua já modificada devido à divisão da Iugoslávia, né? Eu morei na Iugoslávia na época, mas hoje já está todo dividido, então
Me lembro muito pouco. Até o russo é super enferrujado, infelizmente. E quando você chegou no Brasil, Anete, aquele Brasil daquela época é bastante diferente do Brasil de hoje? Eu diria que aquilo que tem de raiz não é diferente, mas aquilo que tem de mudanças é muito diferente. Eu acho que o que atraía é o povo mesmo, um povo muito dado, um povo muito acolhedor, um povo que se abraçava, né, que era muito diferente da nossa própria cultura. Até quando eu voltava para a Inglaterra, eu tinha que segurar minhas mãos, né, porque a gente não se abraçava tanto na Inglaterra naquela época, né. A simplicidade do povo, eu acho que isso era muito atraente e eu acredito que essa raiz ainda continua. Quando o povo brasileiro esquece os seus problemas, as dificuldades e tudo que está ao entorno, eu acho que, no fundo, o brasileiro é um povo que ama a vida, né? É um povo muito acolhedor, um povo muito alegre. Eu acho que isso é o verdadeiro brasileiro. Foi isso que te cativou, que mexeu contigo positivamente, digamos assim, para você passar a amar o Brasil? Sem dúvida. Você encontra tanta coisa bonita nas coisas mais simples, verdade, né? Verdade. Nos lares mais simples, nos interiores. A gente viajava muito aqui ao redor do Ceará. A mãe do Marcos era de Ibiapina. E aquela simplicidade, mesmo sem nenhum pertence, o brasileiro sabia viver muito bem e curtir a vida. E isso sem dúvida. Até hoje eu acho que é o que atrai no Brasil. E você foi, digamos, trazendo isso, um pouco disso para ti? Ou seja, como é que eram, Anete, as primeiras férias na Inglaterra, você já morando aqui no Brasil? Você foi ficando um pouco brasileira, você foi adquirindo alguns costumes do Brasil? Não, é isso mesmo. Como eu disse, eu chegava lá e eu disse, pô, eu não posso dar os beijos, não. Tinha que me segurar. O inglês aprendeu que isso faz bem, né? Então, o inglês hoje ele já se abraça, já tá. Mas nos anos 80 era muito mais formal a nossa vida, a nossa postura. A gente foi criado tendo que colocar as mãos nos joelhos quando a gente estava na mesa. Ou então, aquele calor humano que existe muito aqui na Inglaterra, eu não vou dizer que não existe, mas que não se manifestava tanto quanto aqui. E isso, sem dúvida, isso acolhe, né? Sem dúvida. Há quantos anos você já está no Brasil? Fazem 35 anos. 35 anos. A Anete já é, digamos assim, metade brasileira ou não? Sem dúvida. Dizem que eu sou muito cearense, né? Sem dúvida, eu tenho muito do Brasil. Eu posso escolher, então se eu puder escolher, eu ia escolher ficar aqui. É um questionamento que se faz muito hoje em dia, né? Quando a gente vê tantos amigos e tantas pessoas saindo e se mudando para fora, né? Eu escolho ficar aqui. Por quê? Primeiro, fiz a minha vida, me acostumei ao estilo de vida. Eu tenho já raízes através da família também. E eu acredito que eu tenho que contribuir. Eu acho que a gente precisa estar num lugar que a gente acha que a gente tem alguma coisa a mais para fazer. E creio que eu posso fazer isso aqui. Você falou de raízes. Você fez família, você construiu uma família aqui no Ceará. Quantos filhos você teve aqui? Tenho o Thomas, que tem 30 anos, e a Sasha, que tem 28 anos. Os dois nasceram aqui? Os dois nasceram aqui, os dois já moraram fora várias vezes, e os dois escolheram para voltar. E aí, nenhum dos dois chegou para falar, mãe, vou morar na Inglaterra. Aconteceu isso? Não, foi, mas por um tempo, né? O Thomas passou 2 anos na Inglaterra. A Sasha não se dizia inglesa, né? Então ela é muito mais europeia em estilo. Então ela foi morar na Espanha, depois foi morar na França. E os dois têm passaporte britânico, né? Os dois em qualquer momento podem se mudar. Para a Inglaterra agora, né? E não para a Europa, né? Mas os dois escolheram ficar aqui também. O Brasil é um desafio, né? Por quê? É um desafio em todos os sentidos. Difícil, questiona, mas tem oportunidades, tem um estilo de vida, sempre tem algo que a gente pode estar fazendo ou buscando, a gente pode sonhar mais. As coisas não são mais
tão estruturados quanto em outros lugares. É difícil, sem dúvida, né? Mas acho que a gente se acostuma à vida daqui. E aí você falou de migrações, e aí você falou também, você deu o exemplo dos teus 2 filhos que moraram um tempo fora, moraram em outros países. Esse momento que o país tem perdido muitas pessoas migrando para outros países, é um momento delicado para o Brasil? Você avalia dessa maneira? Ou seja, a gente perdendo potencialidades profissionais, digamos assim? Com certeza. Eu diria que esse momento atual é um dos mais difíceis. Até porque nessa região eu acho que a gente nunca passou por tanta dificuldade de segurança ao nosso redor, de questionamentos do estilo de vida que a gente está construindo, se cercando dentro de condomínios, atrás de muros, com segurança, com carro blindado. Eu acho que a gente está no auge desse momento de insegurança aqui em Fortaleza, infelizmente. E faz questionar, sim. Em momentos anteriores, eu até questionava muito as pessoas que iam embora, né? Até porque eu sempre dizia, onde a gente construiu a nossa riqueza, eu acho que a gente tem uma obrigação de devolver um pouco dessa riqueza, de alguma maneira ou outra. Retribuir. Só que, realmente, hoje, o pessoal está muito castigado, né? Isso tem que passar. Tem que passar rápido, porque senão a gente vai, sim, perder muito mais pessoas. Ou seja, profissionais... E a qualidade de vida que a gente tanto elogia, né? A gente vai perder. Então, a gente precisa realmente trabalhar para isso. Eu acho que isso é uma obrigação não só do governo, nem de políticos. Eu acho que isso é uma obrigação da sociedade civil também. Nós temos muitos jovens nos assistindo nesse momento. O que você falaria, né, para algum desses jovens? É uma escolha muito pessoal de permanecer ou deixar o Brasil nesse momento? Cada um tem a sua escolha, sabe? E como a gente fala em inglês, the grass is always green on the other side. Né? A grama é sempre mais verde no outro lado. A sua vida é onde você faz a sua vida. Então, eu acho que existe muita coisa que o Brasil pode oferecer. Não tem lugar que tem mais oportunidades que esse país, que ainda está em desenvolvimento. O que a gente precisa ter é muito sangue frio para percorrer todos os percursos que a gente precisa percorrer com todas as dificuldades que nos enfrentam, mas isso fortalece a gente como pessoa. Maravilha. Anete de Castro, executiva ou inglesa que adotou o Brasil, adotou o Ceará para viver, para fazer carreira, é a nossa convidada de hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.